Mas dói muito ainda olhar e ver a cor das vítimas do trabalho escravo, né? Quem são as vítimas do trabalho escravo? Sou André de Jesus, fui empregada doméstica há muitos anos, diarista, porque de fato é um problema não ter Ministério do Trabalho. Mas o problema maior é saber que a maioria dos negros nesse país nem sequer a carteira assinada tiveram. E aí eu sou fruto de famílias inteiras que trabalhou a vida inteira e começou aos 7 anos de idade, porque foi a idade que a minha mãe começou a trabalhar no casa de família, como se ela não tivesse família. E agora, até os 60 anos, ela nunca teve carteira assinada. O reconhecimento do trabalho negro nesse país ainda é naturalizado como um trabalho que não tem direito à remuneração, que não tem direito a ter direitos. E aí eu estou falando desses trabalhos que ainda estão nesses ambientes privados. E foi isso que motivou a Comissão de Direitos Humanos, em 2022, a fazer uma audiência aqui nessa casa, que foi muito criticada, porque durante a pandemia, a gente estava discutindo trabalho escravo. A senhora teve presente, e outras figuras aqui tiveram presente, justamente isso, deputado, para a gente entender por que é que desde 1888 a gente não conseguiu abolir a escravidão. Por que que a mão branca da princesa Isabel não conseguiu garantir a nossa liberdade? Por que que naturalizam que o nosso trabalho não tenha direito à remuneração, que não tenha direito a descanso, que não tenha direito a ter filhos, a ter família? Porque essa é a realidade, inclusive, de quem trabalha tanto no campo quanto na cidade, de não poder voltar para casa para passar aniversário com os filhos, que não pode voltar para casa e ter a garantia de levar os filhos para a escola, de fazer o para casa dos filhos. Essa imagem da família doriana sentada no café da manhã nunca foi realidade para o povo negro. De poder levantar e olhar para os filhos, ter um companheiro dentro de casa. Isso é o que nós estamos descrevendo aqui, é a realidade do trabalho escravo. As viúvas do café, as viúvas da cana, né, porque saem de suas terras, vão para o sul, e elas ficam lá, também escravizadas, mas sustentando as famílias e impedindo as famílias de ser família, de ter seus entes próximos. Então nós fizemos uma audiência aqui, trouxemos a Madalena e ela, emocionada, falou que mesmo depois de resgatada de um professor universitário de sociologia, que era um professor universitário que estava escravizando a Madalena, um ano depois ela estava vivendo de favor. Então nós temos um judiciário também conivente com essa situação. Porque as pessoas que cometem um crime contra a humanidade, que é a escravidão, não são responsabilizadas. Nem sequer o patrimônio delas é alcançado. Então nós temos um desafio muito grande de discutir patrimônio que está acima da vida, acima das relações trabalhistas, acima do direito humano, acima da abolição da escravidão. E com isso, nós fomos investigar também o que o governo do Estado estava fazendo. O governo do Estado aqui representado. Mas nós descobrimos que nos últimos anos, a política de enfrentamento ao trabalho escravo começou lá com um orçamento de 10 milhões e caiu para 500 mil. Não é interesse do Estado de enfrentar isso com política pública. E precisa de política pública. Os casos que a gente conseguiu acompanhar, a Leninha falou muito bem, que Comissão de Direitos Humanos você não dorme, né? É dia e noite recebendo denúncias. Mas a gente pôde perceber que a maioria das cidades onde acontece não tem CREAS, que é um equipamento extremamente importante para acolher as pessoas, porque não adianta tirar ela de lá. Depois ela precisa do CAD único, ela precisa de assistência psicológica, ela precisa de acesso à justiça, porque ela precisa ser reparada. Ela precisa dos direitos trabalhistas, mas também direitos morais. Elas precisam
de atendimento do Estado. E as cidades, posso mencionar várias aqui, mas Jeripapo de Minas, Berilo, Turmalina, Minas Novas, Badaró, são cidades que eu também gosto e faço questão de registrar, majoritariamente de um povo negro e quilombola. Povo quilombola, reconhecido pelo governo federal, reconhecido pela Fundação Palmares, que deveria ser preservado e cuidado da cultura deles, ainda estão vivendo. Saíram da senzala antes da Princesa Isabel. Essa coisa de mão branca assinando para a gente andar, não, a gente saiu antes. Mas esses ainda continuam sendo perseguidos por um Estado omisso. Para finalizar, que eu acho que é importante ouvir, nós precisamos ter iniciativas e é isso, nós estamos por lá frente para ser lançada aqui na casa, trazendo mais parlamentares para se comprometer com esse crime contra a humanidade. O Estado de Minas Gerais não age e legitima esse tipo de crime. Dezenas de deputados assinaram, 26 deputados, com compromisso de agir e não transformar num espetáculo a situação que o nosso povo vive, que é subhumana. Naturalizam uma mulher chicotear um trabalhador, entregador de aplicativo, ser chicoteado na rua, porque isso ainda acontece dentro do sistema prisional, acontece dentro das masmorras construídas pelo Estado, acontece dentro das casas de família. O último emprego de casa de família que eu estive, eu saí quando a patroa me perguntou, tinha 4 bananas na fruteira. Quando ela saiu, e ela voltou e sentiu falta das bananas. Minha casa sempre foi muito farta. A minha relação com o trabalho não é buscando comida, dignidade. E nós estamos aqui para isso. Não vamos aceitar que esse Estado seja conivente com a exploração de corpos, e principalmente os corpos negros. E é por isso que nós também buscamos o Ministério Público do Trabalho, que demonstrou a necessidade de ter mais fiscais para fazer o trabalho. E é isso, os fiscais de Unai foram mortos. As pessoas estão dispostas a escravizar, elas matam para manter essa relação desumanizada com o nosso corpo. Mas o Ministério se comprometeu a construir uma estratégia com a Assembleia Legislativa para que a gente faça campanhas e que haja de forma conjunta. A gente já faz isso, os deputados, é lógico que a gente tem um grupo de deputados, vocês podem contar com eles. Mas essa parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a Assembleia Legislativa, para que a gente possa acompanhar de perto as situações dessas casas de família, mas também das fazendas de café, de vinho e de cana-de-açúcar, aonde o nosso povo nitidamente está escravizado e falta, às vezes, iniciativa de outros servidores que observam essa situação e ficam intimidados a reagir. Então, a campanha que a gente pretende construir entre o Ministério Público e a Assembleia Legislativa é para dizer que todo cidadão pode denunciar. Todos os cidadãos, qualquer pessoa que passar e perceber isso, porque a gente viu Montes Claros, Leninha falando Montes Claros, a prefeitura foi resgatar pessoas análogas a trabalho escravo na prefeitura, porque ela terceirizou e a empresa que terceirizou estava mantendo as pessoas num alojamento que não tinha água, não tinha cama, na prefeitura. As pessoas passam e veem. Então, o nosso esforço é esse. Desculpa se eu me estendi, mas isso dói na alma e a gente precisa mudar essa realidade com compromisso e com ação concreta. E contem com a Comissão de Direitos Humanos, com os mais 26 deputados que vão participar dessa frente de enfrentamento ao trabalho escravo. Obrigada. Obrigada, deputada Andréa. Nós vamos começar a nossa